Recording is on. Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Sistema ABC. Então, hoje nós vamos discutir algumas questões, né, sobre o sistema. Eu espero que vocês gostem. Então, estamos aqui com o Guilherme Stamato, com a Bruna Malensky, o Flávio Herman e com o Carlos Fagundes. Qual que é o sobrenome? Fagundes. Carlos Fagundes. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse primeiro. A gente pode começar com o Gafa ali. Então, vamos lá, Gafa, seja bem-vindo ao podcast. Fala um pouquinho quem é você, né, a sua história dentro do sistema. Tá bom. Eu sou Guilherme Stamato, Gafa, eu sou um dos primeiros instrutores de sistema aqui do Brasil. Conheci o sistema nos idos de 2002, com o Gustavo Castilhos, e fiquei treinando com ele um tempo, depois eu treinei por conta própria, o Gustavo foi embora para a Austrália, em 2008 eu fui para o Canadá treinar com o Vladimir, foi quando eu peguei a minha certificação. Além disso, também sou formado em Educação Física, trabalho com Kung Fu, Tai Chi e Kyushu. Isso aí, galera. Beleza, seja bem-vindo. Bruna, fala um pouquinho de você. Oi, eu sou a Bruna, eu sou professora de artes, comecei praticando Kung Fu e conheci o sistema por lá, numa aula que o Gafa deu, né, era uma aula mista com o Kung Fu e o sistema, e aí eu gostei bastante e comecei a praticar em 2015, né, era aberto para qualquer pessoa que quisesse fazer, e aí desde então eu me apaixonei pelo sistema, não saí mais. É isso. Valeu, Bruna. Herman. Eu sou professor de Educação Física também, conheci o sistema com Gafa em 2009, 2010, num curso que a gente fez junto de defesa pessoal, aspectos psicológicos, acho que lá na EFE. Aí o Gafa deu uma carona e a gente veio conversando no carro, ele falou do sistema e estamos aí desde então. Sou instrutor de Aikido, instrutor de Tai Chi, trabalho com a parte de terapias também, acupuntura, shiatsu, quiropraxia, e é isso aí. Beleza, valeu. Carlão? Bom dia, pessoal. Bom, como já foi apresentado, sou Carlos, eu treino sistema aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu comecei sendo aluno do César Cavazola, que era um aluno do Nelson Wagner, e logo em seguida eu conheci dois grandes amigos, que são o Alberto e o João Helera. Então, os dois costumam viajar bastante, principalmente o Alberto, para o Canadá, e eu comecei a meio que ser colega de treino deles. E aí adorei o sistema, estava passando por uma fase bem complicada da vida, e esse treino interno do sistema me ajudou muito, me edificou bastante. E daí eu não parei mais, comecei a fazer os seminários, todos os que eu tive oportunidade, já são 7 anos já, e 2 anos como instrutor. Legal, valeu, Carlos. Então, meu nome é Leandro, né? Eu sou instrutor de sistema desde 2016 e eu comecei lá em 2009, 2010, acho que foi a primeira turma do Gafa lá em Santo André. Eu treinava Aikido, treinava Jiu-Jitsu, eu sempre fui fã de artes marciais, e aí eu sempre ficava buscando, né, no YouTube, na internet, coisas diferentes, e aí eu vi o sistema, vi um vídeo do Vladimir e falei, nossa, tem alguma coisa diferente aí. Isso aí... E aí eu comecei a buscar em algum lugar em São Paulo, no ABC, e aí eu achei o Gafa, né, e aí eu comecei a treinar lá, e desde então estamos treinando junto aí, né, o sistema. Então, vamos começar com a primeira pergunta, né? Deixa eu ver aqui. O que te levou ao sistema? Então, a gente pode começar nessa mesma ordem, começa com o Gafa, vai subindo. Então, o que te levou ao sistema, Gafa? O que fez você buscar essa arte marcial, que é uma arte marcial diferente, né? Assim, não é uma arte marcial convencional e nem muito conhecida. Lá pelos idos de 2002, mais ou menos, eu dava aula de Kung Fu num dojo pequeno de Aikido lá em São Paulo, e foi onde eu conheci o Gustavo Castilhos, que também, naquela época, ele já trabalhava, já era instrutor de Aikido, e aí a gente conversando, ele me falou do sistema, né? Ele falou, poxa, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, e aí ele foi buscando nas coisas, ele achou umas fitas de videocassete, de vídeo do Vladimir, comprou algumas,
E ele falou assim, cara, eu nunca tinha escutado falar, mas parece que é legal, não sei o quê. Ele me emprestou as fitas, eu assisti e falei assim, cara, isso é muito louco, mas e aí, né? Tem, não tem? Como funciona? Ele falou assim, cara, eu não sei, mas eu quero montar, estou montando um grupo de estudos, né? E aí eu comecei a treinar com ele, então a gente treinava em cima das fitas de vídeo que a gente assistia. Aí, naquela época, ele já trabalhava com empresa de TI, e ele conseguiu contato com um instrutor lá no Canadá, chamado Arthur Sinat. E esse cara se comprometeu a ajudar a gente. Então a gente filmava, o Gustavo filmava o nosso treino, mandava para o cara e o cara dava feedback para a gente de como estavam indo os treinos, né? E naquela época eu já dava aula de Kung Fu e Tai Chi, mas por ter tido vivência de rua, né? Eu sempre achei que defesa pessoal e artes marciais estavam fugindo muito uma da outra, né? Tava indo para caminhos muito distantes e eu sempre achei que isso estava errado. Então, que estava faltando alguma coisa no treino das artes marciais, né? Para ela voltar a ser útil na realidade do dia a dia. E o sistema começou a me mostrar que isso era possível. E aí fiquei treinando com ele. Quando eu fui para o Canadá a primeira vez em 2008, isso ficou mais claro, né? Que era possível, apesar deles falarem muito, esquece de algumas coisas, tudo bem, acho que é processo de aprendizado e tudo mais, mas ao longo dos anos eu vim vendo que, assim, dentro das artes marciais tradicionais, você consegue treinar para a rua, é só mudar a maneira de treino, né? Então, o que me levou realmente ao sistema foi essa rapidez para ser útil no dia a dia. Beleza. E você, Bruninha? Então, eu comecei com o Kung Fu, né? E aí foi nesse dia mesmo que o Gafa deu uma aula experimental, mesclada, e eu achei muito diferente, né? Muito diferente o tipo de treino. Me lembrou ensaios de teatro, o formato, né? A forma não convencional, pelo menos para mim, do que eu sabia de treino, eu achei incrível, assim, a dinâmica do treino. Eu achei muito legal e muito mais próxima do que eu procurava. Eu não sabia que isso existia. E eu nunca tinha ouvido falar de sistema, né? Às vezes eu sabia que tinha algumas coisas ali na academia, mas eu não fazia ideia do que era. E aí eu ouvia das pessoas que, você vai levar soco na cara. Ah, é muito pesado. Ah, é porrada. Não vai fazer isso não, um certo medo, assim, dos amigos, até do namorado, né? Eu falei, mas eu gostei da aula, eu quero ir lá fazer. Mas qualquer um pode fazer? E aí o Gafa falou, qualquer um pode fazer, né? Faz, vê o que você acha. E aí eu cheguei numa aula, cheguei atrasada, porque confundi o horário, eu lembro perfeito até hoje. E aí eu achei incrível, assim, tinha bastante gente na época treinando, e eu achei diferente de tudo, de todas as artes, assim, que eu já tinha visto um pouquinho, a forma de treinar que me chamou mesmo a atenção, né, a dinâmica, eu nunca tinha visto nada igual. Então, tem sim o soco, tem toda essa parte, mas o jeito como se treina é muito diferente. E eu achei isso incrível. Então, não parei mais, assim, cada dia eu queria descobrir uma coisa diferente ali dentro, né? Eu achei muito mais aplicável, muito mais verdadeiro, né? Então, para mim, a forma do treino foi o que me pegou. Me lembra muito as artes cênicas que eu já praticava, né? A dinâmica do sistema me lembra isso, até da dança e tudo mais, que para a maioria das pessoas pode parecer que o teatro só é uma mentira, mas a forma de se ensaiar e de se estudar é muito parecida, na verdade, né? A entrega que a gente tem, as experiências, elas são parecidas em outros sentidos, mas são. Então, isso me chamou muito a atenção. Aí não parei mais. Legal, bacana. Herman? Bom, quando conheci o Gafa, tá, ele me falou do sistema, fiquei interessado, aí fiz uma aula. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção é ser uma arte marcial que não é do Oriente, né? A gente está acostumado a ouvir só as artes marciais do Japão, China, Oriente Médio, mas uma arte marcial europeia, né, uma pegada diferente, interessou. E eu sempre gostei de artes marciais. Quanto mais conhecer,
melhor é. E aí fui fazer a aula e o aspecto, acho que como a Bruna falou, a questão muito do autoconhecimento, né, durante os treinos. Você tem um foco nessa evolução, né, nessa descoberta da sua mobilidade, como trabalhar isso, respiração, aspecto psicológico e a questão de complementar as artes marciais. O Gafa falou agora há pouco, eu concordo, né, que conforme a gente vai estudando o sistema e vai estudando as outras artes marciais, a gente vai fazendo os paralelos e vê que, isso aqui tá lá também, só que tá deixado meio de canto. Isso eu posso usar lá e isso torna aquilo eficiente como defesa pessoal. Só que muitas vezes vai ficando esquecido, ou porque esportiviza demais uma modalidade, ou se não se torna muito filosofia e vão tomando caminhos diferentes e algumas coisas vão deixando de lado. Eu acho que, né, a prática dos dois, eu pratico Tai Chi, o sistema complementou muito o Tai Chi. O Aikido, o sistema complementou muito o Aikido, da mesma forma que a prática do Tai Chi, do Aikido, me ajudaram bastante a trabalhar algumas coisas no sistema. Então, né, eu acho que, né, eu fui colocando tudo no mesmo bojo e entendendo que o caminho é um só. São formas diferentes de você enxergar esse caminho. Então, estou seguindo aí, gosto bastante de todas elas e do sistema, principalmente nessa parte da descoberta pessoal, corporal, espiritual e assim por diante. Ah, bacana. E você, Carlos, o que te levou ao sistema? A primeira pessoa que me falou de sistema foi um colega da matemática, o Renato. E a gente estava justamente falando sobre ciência e a gente comentou a questão de você memorizar tecnologias, né, fórmulas, teoremas, ou você entender a matemática como um todo para saber improvisar. E por causa dessa discussão, ele falou no sistema. Ele sabia que eu gostava de artes marciais, embora eu tivesse parado há anos, né? Eu fazia karatê quando era criança e adolescente. Ele também fazia taekwondo também. E ele comentou, olha, tem uma arte marcial que trata exatamente disso que você acabou de dizer na palestra. E me convidou para conhecer a turma de treinamento do César. E aí eu fui lá, gostei muito. Fiquei amigo do César. Logo a seguir o César me apresentou o João Helera, que também me apresentou o Alberto. E começamos a treinar. Uma das coisas que me cativou foi justamente a questão de você ter essa liberdade de pensamento, de você, ao invés de decorar um método prático, uma forma, você tenta se preparar emocionalmente e fisicamente também. E também foi a própria eficiência do Alberto e do João, que, claro, são pessoas que praticam esportes, mas eu acho que eu tenho o dobro do tamanho deles e tomei uma surra de ambos, assim, com uma facilidade enorme, sabe? Parecia que eu era uma criança perto deles. E isso também me deixou muito motivado, eu queria aprender mais, né? Outra coisa que me chama atenção no sistema é a ausência de competições e títulos. Não que eu acho que isso seja ruim, mas eu acho que é uma característica muito diferente do sistema, que também nos ensina a manter a humildade, né? Você é reconhecido pelas suas atitudes apenas. Então eu não posso chegar e ostentar uma medalha, uma faixa, enfim. Acho que isso educa bastante a gente. Até para nós ocidentais, acho que é uma coisa bem interessante. Uhum. Aqui em Porto Alegre é muito disso, né? Você quer saber a faixa do professor, né? Você quer saber se ele ganhou a competição. Inclusive, eu já ouvi muitas vezes isso. Que arte marcial é essa que não tem competição? Para mim, isso não existe. Uhum. É quase que nem religião, né? As pessoas às vezes têm seus dogmas, seus paradigmas, e é difícil contrastar. Sim, é verdade. Bom, eu comecei, né? Eu me interessei pelo sistema porque eu sempre fui uma pessoa que questionava muito, né? E eu venho de artes marciais tradicionais, isso nunca é bem visto, né? Ou raramente é bem visto você questionar o professor, você querer entender muito o que está acontecendo, ou tentar fazer as coisas de outra maneira. E o sistema tem uma liberdade muito grande. Você não está restrito ali dentro de uma caixinha, né? E eu comecei a treinar com o Gafa e eu sempre enchi o saco do Gafa lá com um monte de perguntas, né? E isso nunca foi um problema, né? Até hoje, né? E isso é uma coisa bacana do sistema. E também o sistema ele tem uma linguagem muito acessível, né? Você entende as coisas, né? Pelo menos para mim, você começa a entender, inclusive, como o Herman disse, outras coisas que você fazia nas artes marciais tradicionais através do sistema.
Então, eu acho que essa liberdade e a linguagem, né, do sistema me ganhou, assim, além da parte psicológica, né, tudo que você consegue transpor para sua vida no dia a dia, né, não é uma arte marcial que fica restrita à academia, isso é uma coisa bem